Meu vizinho instalou um refletor de estádio apontado para o meu quarto porque eu não quis cortar minha árvore, então eu decidi usar as leis de física e de zoneamento contra ele. Eu comprei minha primeira casa há 2 anos. É um lugar charmoso, com um jardim antigo e uma mangueira enorme nos fundos que deve ter pelo menos uns 40 anos. Essa árvore é o meu xodó. Ela dá uma sombra incrível e mantém a casa fresca no verão escaldante que faz aqui. O problema é o meu vizinho da direita, o Sr. Vanderlei. O Vanderlei é o típico aposentado que não tem o que fazer e decidiu que a missão de vida dele é controlar o bairro. Desde o dia em que me mudei, ele insiste que eu deveria cortar a mangueira. Segundo ele, as folhas sujam a calçada dele e a árvore atrai morcegos que, segundo a cabeça dele, vão morder os netos dele. Eu sempre fui educada. Já expliquei que a árvore está saudável, que eu contrato um podador profissional a cada 6 meses e que ela está dentro do limite legal do meu terreno. Mas o Sr. Vanderlei não aceita não como resposta. Há 3 semanas, a situação escalou. Ele instalou um refletor de LED industrial, daqueles usados em fachadas de prédios ou estádios de futebol, bem no alto do muro dele. O detalhe? O refletor não estava apontado para o quintal dele por segurança. Ele estava inclinado exatamente para cima da minha janela do quarto. Na primeira noite, eu achei que tinha amanhecido às 2 da manhã. O quarto ficou tão claro que eu conseguia ler um livro sem precisar de abajur. Minhas cortinas blackout não davam conta do brilho azulado e intenso daquele LED. Fui falar com ele na manhã seguinte, tentando manter a diplomacia. Senhor Vanderlei, o senhor pode ajustar aquele refletor? Ele está batendo direto na minha cama. Não consegui pregar o olho. Ele deu um sorriso de canto de boca, cruzou os braços e disse: engraçado, né? Eu também não consigo dormir com o barulho dos bichos na sua árvore suja. O refletor é para minha segurança. Se a luz te incomoda, o problema é seu. Se quiser que eu desligue, é só cortar a mangueira. Foi ali que eu percebi que a diplomacia tinha morrido. Eu não ia cortar uma árvore de 40 anos por causa de um capricho autoritário. Voltei para casa e comecei a pesquisar. Eu poderia chamar a polícia por perturbação do sossego, mas aqui na minha cidade isso costuma demorar e raramente dá em algo concreto com vizinhos idosos. Eu precisava de algo mais eficiente. Lembrei que sou formada em engenharia e que meu irmão é especialista em automação industrial. Liguei para ele e perguntei: qual é o espelho com maior índice de reflexão que a gente consegue comprar hoje? O plano começou a tomar forma. Eu não ia brigar com ele. Eu ia apenas devolver o presente que ele estava me mandando todas as noites. Mas eu ia devolver com juros e correção monetária. Comprei 3 espelhos parabólicos de alta precisão e instalei uma estrutura de suporte bem discreta atrás da minha cortina, posicionada milimetricamente para captar a luz do refletor dele e enviá-la de volta. Mas não para qualquer lugar. Eu calculei o ângulo exato para que a luz refletida focasse direto na janela da suíte dele. Mas isso era só a fase 1. Eu sabia que ele ia reclamar, então eu precisava garantir que legalmente ele não pudesse fazer nada. Comecei a estudar o código de obras e o plano diretor da cidade, e descobri uma irregularidade na construção da garagem dele que ele vinha escondendo há anos. Chegou a primeira noite do contra-ataque. Às 19 horas, o Sr. Vanderlei ligou o refletor com aquele barulho de clique satisfatório. Eu apenas puxei a corda da minha estrutura de espelhos. Assim que a luz do refletor dele bateu nos meus espelhos, o efeito foi instantâneo. Devido à curvatura dos espelhos parabólicos que eu instalei, a luz não apenas voltou para a casa dele, ela voltou asterisco asterisco focada asterisco asterisco. De fora, parecia que um disco voador estava tentando abduzir a suíte do Sr. Vanderlei. Eu conseguia ver o brilho intenso refletindo nas paredes externas da casa dele. Não deu 10 minutos, eu ouvi o som da porta dos fundos dele batendo com força. Que palhaçada é essa? Ele berrou do quintal. Você instalou um canhão de luz contra a minha casa? Isso é crime. Eu abri a janela com a calma de um monge tibetano. Não instalei luz nenhuma, Sr. Vanderlei. Eu só coloquei alguns espelhos decorativos no meu quarto. Se a luz está te incomodando, deve ser porque ela está batendo neles e voltando. O senhor mesmo disse, o refletor é para sua segurança, certo? Eu só estou ajudando a iluminar o seu lado também. Ele ficou mudo por alguns segundos, bufando de raiva. Ele tentou ajustar o ângulo do refletor para fugir dos meus espelhos, mas o meu irmão tinha feito um trabalho de mestre. Os suportes eram ajustáveis. Para cada centímetro que ele movia o refletor, eu movia meus espelhos com um controle remoto de carrinho de brinquedo que adaptamos. Era como um jogo de xadrez luminoso, e ele estava perdendo. No dia seguinte, o Sr. Vanderlei decidiu apelar para a autoridade. Ele chamou a fiscalização da prefeitura, alegando que eu estava causando poluição luminosa. Quando os fiscais chegaram, eu já estava preparada. Recebi os agentes com café e pão de queijo. Senhores, eu não tenho nenhuma lâmpada instalada, expliquei calmamente. O meu vizinho instalou um refletor industrial que viola o artigo 154 do Código de Zoneamento, que proíbe iluminação invasiva em áreas residenciais. Eu apenas coloquei espelhos para proteger a minha visão. Se ele desligar a luz dele, a minha casa fica no escuro total.
Os fiscais olharam para o refletor dele, olharam para os meus espelhos e deram razão para mim. O Sr. Vanderlei levou a primeira multa por instalar iluminação comercial em zona residencial sem autorização. Ele ficou possesso. Foi aí que ele cometeu o erro fatal. Em um acesso de fúria, ele pegou uma escada e uma tesoura de poda gigante. Ele subiu no muro e começou a cortar os galhos da minha mangueira que passavam para o lado dele. Mas ele não cortou apenas as pontinhas. Ele começou a serrar galhos estruturais, o que é crime ambiental sem autorização da Secretaria do Verde. Eu não gritei. Eu não saí correndo. Eu simplesmente peguei meu celular e comecei a filmar tudo, garantindo que o rosto dele e a placa da casa aparecessem bem nítidos. Quando ele terminou, exausto e suado, ele olhou para mim e disse: "Pronto. Agora sua árvore imunda não suja mais o meu quintal. E se reclamar, eu corto o tronco." Eu apenas sorri e disse: "O senhor acabou de cometer um erro bem caro, Sr. Vanderlei. Lembra que eu disse que estudei engenharia? Eu também estudei as plantas deste bairro no cartório. E o senhor vai adorar saber o que eu descobri sobre o muro que o senhor acabou de usar para vandalizar minha propriedade." O Sr. Vanderlei me olhou com um desprezo misturado com confusão. Ele achava que por ser mais velho e morar ali há mais tempo, as regras não se aplicavam a ele. Mas ele não contava com o fato de que eu tinha as plantas originais e uma trena laser. "O que você está falando, menina? Eu construí esse muro com o meu suor." Ele gritou, guardando a tesoura de poda. "Exatamente, Sr. Vanderlei", eu respondi, descendo até o quintal. "O senhor construiu um muro. O problema é que, de acordo com o levantamento topográfico que eu solicitei semana passada, o senhor construiu esse muro e a sua garagem inteira 30 centímetros para dentro do meu terreno." O rosto dele empalideceu instantaneamente. "E isso é mentira. Eu moro aqui desde que isso tudo era mato." "Pode até ser", continuei, mantendo o tom de voz profissional. "Mas o mato agora tem escritura. A sua garagem avançou o recuo lateral obrigatório e invadiu a minha propriedade. Eu estava disposta a deixar isso para lá e viver em paz, mas o senhor decidiu subir nesse muro ilegal para cometer um crime ambiental contra a minha mangueira." Eu mostrei para ele a notificação que eu já tinha preparado com o meu advogado. "Aqui está. O senhor tem duas opções. A primeira, o senhor desliga esse refletor agora. Assina um termo de compromisso de que nunca mais vai tocar em uma folha da minha árvore e paga o tratamento de recuperação que o engenheiro agrônomo vai fazer nos galhos que o senhor mutilou." Ele engoliu em seco, olhando para a garagem que ele tanto se orgulhava. "E a segunda opção?" Ele perguntou com a voz falhando. "A segunda opção é eu entrar com uma ação de reintegração de posse. Eu vou exigir que o senhor demova o muro e demova sua garagem de dentro do meu terreno. O custo da demolição e da reconstrução vai ser todo seu, sem contar as multas ambientais pesadíssimas que o vídeo que eu acabei de fazer vai gerar." O silêncio no quintal foi total. Dava para ouvir apenas o vento balançando as folhas da mangueira que ele tanto odiava. O Sr. Vanderlei olhou para o refletor, olhou para a garagem e finalmente olhou para mim. Ele percebeu que a sua tentativa de intimidação tinha saído pela culatra de uma forma catastrófica. Eu vou desligar a luz", ele murmurou, descendo da escada com os ombros caídos. "E o tratamento da árvore?" Eu pressionei. "Eu pago. Só não mexe com a minha garagem." Naquela mesma noite, o bairro voltou a ter a escuridão natural que todos mereciam. O clique do refletor sendo desligado foi o som mais satisfatório que já ouvi. Na semana seguinte, um agrônomo veio, tratou as feridas da mangueira e o Sr. Vanderlei pagou cada centavo, sem dar um pio. Hoje, ele nem olha na minha direção quando saio de casa. Ele passa longe da cerca e mantém a calçada dele limpa sem reclamar de uma única folha. Meus espelhos parabólicos? Eu os guardei no sótão. Eles agora são o meu troféu de guerra. Aprendi que às vezes não adianta gritar com quem não quer ouvir. Às vezes você só precisa de um pouco de física, um pouco de direito e um espelho bem posicionado para fazer as pessoas enxergarem a própria arrogância. A mangueira continua lá, firme e forte, dando a melhor sombra do bairro. E o Sr. Vanderlei? Bom, ele aprendeu que luz demais, quando volta para quem a acendeu, costuma queimar os olhos.